Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 21. A partir do verso 21. Gálatas 4, 21. Você pode abrir aí, sua espada. Amém? Beleza, então. Diz assim: digam-me, vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração, e essas mulheres, elas representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, e que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Mas o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Eu vou falar um negócio para você. Quanto mais eu leio alguns trechos da palavra, mas eu percebo a completa falta de necessidade de falar qualquer coisa depois disso. Você lê o texto, e assim o texto ele já te pega tão profundamente, irmãos. Ele já te revela coisas tão imensas sobre Deus, que você fica assim: o que pregar depois disso? Eu estou apaixonado pela epístola aos Gálatas. Aliás, normal, eu sou discípulo do pastor Heinerson, né, irmãos? Pouco tempo atrás ele pregou aqui sobre Gálatas, e ele me contagiou, porque há muito tempo a gente conversa sobre isso. Aliás, irmão, se você já estudou um pouquinho mais de Bíblia, a outra carta mais apaixonante, com todo respeito às outras, inclusive muito respeito à sua preferência, mas com todo respeito às outras epístolas, às outras cartas de Paulo às igrejas, Gálatas e Romanos roubam o nosso coração, irmãos. É algo extraordinário. Curiosamente, todas as quartas-feiras, o pastor Heinerson está estudando a epístola aos Romanos, às 5 da tarde, de 5 às 6, irmãos. Vou falar um negócio para você: se você não está vindo, deve ser porque você não está podendo mesmo, por causa do horário do seu trabalho, seja lá qual for o motivo. Mas se você não está vindo por preguiçation, você tem que, essa semana, despertar tu que dormes, que a gente ainda está no capítulo 3, está começando ainda, irmão. Foi a terceira semana agora, não foi? Mas ali a gente falou uma introdução, capítulo 1, capítulo 2.
E você não pode perder cenas do próximo capítulo de Romanos, capítulo 3 agora, né? Isso mesmo, capítulo 3 agora. Mas voltando aqui, Paulo era um ser quase de outro planeta, irmãos. O apóstolo Paulo, você fala, que isso, pastor? Você está ofendendo o apóstolo aí? Não, o apóstolo Paulo, ele era um cara mal compreendido, assim, pela igreja. Porque todo mundo amava o que tinha acontecido na vida dele. Todo mundo era apaixonado. Paulo era o pior ser humano possível da época dele, assim, contra os cristãos. E ele teve uma conversão incrível. Ele mesmo, na epístola aos Gálatas, ele vai dizer que ele visitou a igreja de Jerusalém. Só que antes dele visitar, todo mundo já conhecia a história dele. Todo mundo já glorifica. Ele fala assim: a igreja da Judéia, ela glorifica o nome de Deus pelo que aconteceu comigo. Paulo, ele era um cara extraordinário. E eu quero te situar sobre a carta aos Gálatas, porque eu vejo que a carta aos Gálatas é uma carta familiar. Paulo, ele escreve a epístola aos Gálatas como uma mãe faz uma reunião com o filho, como um pai também, por que não? Essa carta é completamente familiar. Não é à toa que agora no capítulo 4 a gente leu, ele já usa uma figura de Abraão como pai, Sara como mãe, Agar como mãe. Se você voltar um pouquinho mais, no capítulo 4, verso 19, você vai dizer assim, Paulo falando para a igreja: eu estou tendo dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Paulo, ele tinha uma relação profunda com a igreja. Todas as igrejas que ele plantou, ele escreve cartas, e em todas as cartas, o teor de Paulo nunca é, e aí, não é formal, irmãos. E por mais que Paulo tenha belas palavras, ele pronuncia palavras muito interessantes, porque ele era muito estudado, você vê que o teor emocional está contido como quem manda uma carta para filhos. Paulo, ele está se comunicando com a igreja aos Gálatas, e ele está revoltado, irmãos, revoltado. Uma prova, volte aí no capítulo 1, se você quiser, não só ouça. Ele começa a carta já, sabe uma mãe, eu estava falando isso de manhã, né? Sabe uma mãe quando vai conversar com o filho, irmãos? A pastora Elaine, ela vai se tornar mãe em breve, se Deus quiser. A gente tem orado por isso, querido. Deus tem cuidado dela também. E ela está grávida, mas ela já é minha mãe, um pouco, bastante assim. O Freitas está ali, tenho certeza que o sentimento que ele tem, pastor Elaine e pastor Wallace, é mãe, é paternidade. Mas você pensa assim, é mãe assim porque é espiritual. Não, irmão, é mãe mesmo, é mãe mesmo. A pastora Elaine, ela, quando ela tinha que me corrigir, ela, minha amiga, quando ela tinha que me corrigir, você pensa assim, ela vai falar direto ao ponto, né? Ela vai falar assim: olha, pastor, não gostei que você fez isso. Não, irmão, a pastora Elaine, ela vinha, sentava comigo, ela contava uma história gigante, ela ia explicando cada coisa. E aí de você, se saísse, tá? Se tu sair para o quê? Ela vai piorar o negócio. Igual a minha mãe mesmo, materna, de casa. Você pensa, a mãe é o seguinte, ela vai brigar com você, ela não fala, você errou nisso, ela pega você e fala assim: olha só, há 15 anos atrás, quando você nasceu e eu troquei as suas fraldas, e o seu pai não tinha dinheiro, às vezes, começa a contar, irmão. Aí você fala assim: mãe, por favor, eu só quero saber onde eu errei, eu só quero saber onde é que eu falhei, para eu melhorar. Não, calma aí, não é assim não. Está pensando o quê? Vamos conversar, que aí começa a contar tudo, aí você fica lá. E tem aquela coisa também, né? Que a mãe chega para você e fala assim: filho, temos que conversar sério. E às vezes, irmão, ela só está sabendo de uma coisa que a gente fez, mas na nossa cabeça passam 215 pecados que a gente cometeu naquela época, não é verdade? A gente fica assim: meu Deus, qual que é? E aí o filho que é esperto, ele fica esperando, né? Ela falar qual é, para você assumir o que é. Porque se você assumir antecipadamente, corre o risco de levar uma segunda bronca ainda, um segundo sermão, um segundo castigo. Não é à toa, né, que a gente chama
essa conversa de pai e mãe, porque o pai também faz isso, fala sério. Não é à toa que a gente chama essa conversa de pai com filho de sermão. Irmão, e o que está acontecendo em Gálatas é exatamente o que acontece dentro de casa. Paulo está passando um sermão na igreja de Gálatas. E ele começa já explicando as regras da parada. Ele começa no capítulo 1 dizendo assim, vai se apresentar, né? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens. Já começa, o negócio é mais embaixo, hein? Tipo isso que ele está dizendo. Não da parte de homens, e nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Aí beleza, ele continua aí, fazendo pão, carne e pão, já começou dando a carne ali, agora vai fechar um hambúrguer ali. Paulo já sabia isso desde lá. A vocês a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou e essas coisas, para sempre, amém. E aí, irmão, depois que ele faz aquela apresentação paterna ou materna, ele começa o sermão. Ele: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo Jesus. Irmão, Paulo começa a passar um sermão na igreja aos Gálatas, porque ele estava completamente chateado com as companhias que os Gálatas estavam caminhando, com a influência que a igreja aos Gálatas estava recebendo. Sabe aquela coisa, filho, um dia você vai entender o que papai está falando, mas hoje você precisa confiar no que papai está ensinando. Paulo se dirige à igreja dizendo o seguinte: ei, tem algo errado acontecendo aqui nessa igreja. Vocês se perderam em meio a algum caminho. E o que tinha acontecido é que a igreja aos Gálatas estava regressando a ritos judaicos. O que estava acontecendo é que a igreja aos Gálatas estava abandonando a vida no Espírito que eles tinham recebido quando se converteram, irmãos. Porque em Atos e na época inicial de Jesus e ainda hoje, a igreja, quando se convertia, ela tinha tido uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Sabe, os Gálatas tinham recebido a mensagem, e junto com a mensagem, a carta vai ler. Eu li essa carta umas 30 vezes essa semana. Então você vai ler depois, pelo menos uma vez, vai se apaixonar. Você vai descobrir que Paulo falou assim: ei, no início, vocês não precisaram de leis para crer em Cristo. No início foi suficiente a fé em vocês, a fé de vocês. E quando vocês depositaram fé em Cristo, o Espírito Santo caiu sobre vocês e começou a operar milagres no meio de vocês. Vocês começaram a ver o poder e a presença de Deus se manifestando, e isso começou a fazer vocês crescerem e viverem no Espírito. Chega uma hora que ele diz: vocês caminhavam bem. E aí depois ele fala: mas, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? E sabe qual é o feitiço que caiu? Sabe qual foi? O feitiço que caiu sobre a igreja da Galácia é que eles decidiram, por algum momento, retornar a alguns ritos judaizantes. E sabe por que isso aconteceu? Porque alguns que eram da igreja de Tiago, porque você sabe, Pedro e Tiago, Pedro era missionário, Tiago era o líder da igreja da Judéia, e Pedro era missionário aos judeus, e Paulo era um missionário aos gentios. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu, todo mundo que não era israelita, todo mundo que não professava ali dentro da região de Israel a religião judaica. Ou seja, você brasileiro é gentil. Você não conheceu a religião judaica antes de se tornar cristão? Sim ou não? Talvez alguém aqui é. E glória a Deus pela sua vida.
mas no geral não. Mas o que estava acontecendo na igreja da Galácia é que alguns judaizantes tinham se aproximado deles e começaram a ensinar para eles costumes antigos, costumes antes da ressurreição de Cristo, costumes que levariam eles a querer, por exemplo, se circuncidar novamente. Por quê? Porque queriam novamente crer que a circuncisão é que faria alguém se tornar realmente judeu. No fundo, o judaizante pensa mais ou menos assim: você está ouvindo o evangelho de Jesus? Aí você fala, sim. Você crê no evangelho? Sim. Então vamos fazer o seguinte: o quê? Você tem que virar judeu, porque Jesus era judeu. Para conhecer Jesus e para entender o povo da onde Jesus veio mesmo, você tem que virar judeu para entender o Jesus que era judeu. E depois que você entendeu o Jesus judeu, aí sim você pode virar cristão, porque você conheceu o Cristo judeu. A ideia judaizante era fazer com que eles retornassem a costumes judaicos, porque eles criam que assim ele conheceria Jesus. Só tinha um problema. E Pedro sabia muito bem, quando Paulo ia pregar em algum lugar, ele não falava nada de judaísmo, ele não falava nada disso, ele anunciava Cristo, e esse crucificado, e esse ressuscitado. E o que acontecia? O Espírito Santo vinha em cima do povo. O próprio Pedro estava orando na laje, e teve umas experiências lá, que ele caiu no chão babando, e teve uma visão de um lençol, é a Bíblia que diz, não sou eu, teve uma visão do lençol, e ele via Deus purificando tudo aquilo que para o judeu era impuro. E no final ele falou, por que eu estou vendo? Deus fala assim, vai lá e mata e come todos esses animais, inclusive porco. Todos os animais agora são puros para mim. E logo depois ele é levado, nessa visão ele descobre que virão homens convidá-lo, e ele tem que ir lá para onde eles foram convidá-lo, e pregar para Cornélio. Atos capítulo 10, e Pedro vai com eles até Cornélio, e ele chega lá, e todos eles são romanos, nenhum era judeu, e ele começa a anunciar o evangelho, ele começa a anunciar as boas novas de Cristo, e a Bíblia diz, irmão, eu quero viver isso, eu creio que você vai viver também, no seu local de trabalho. Ele começa a anunciar o evangelho, e antes que Pedro terminasse de anunciar, o Espírito Santo tibum em todo mundo. O Espírito Santo começou a descer, e Pedro, que é isso que está acontecendo aqui? Aí ele lembrou do sonho, da visão. Cara, realmente Deus aceitou todos os povos. Realmente Deus purificou aquilo que na nossa visão judaizante era impuro. Realmente Deus está fazendo dos gentios puros. Realmente, como Paulo argumenta em Gálatas, Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão, em que ele faria benditas todas as famílias da terra. Ele começou a fazer benditos todos os povos. Sabe o que significa o ano aceitável do Senhor? Significa o ano onde Deus começou a aceitar todo mundo, o ano onde Deus abriu as portas para que todos possam ser salvos. E quem testifica isso? Você recebe isso por fé, e quem testifica isso é a vinda do Espírito Santo sobre a sua vida, porque a promessa de Joel diz que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Por isso Paulo está tão indignado com alguém que está tentando, que ele chama de, no início aqui, versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizer, 6 e 7, admiro-me que vocês estejam tão rapidamente abandonando aquele que chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. E o versículo 7 violentamente diz, que na realidade nem é evangelho, está escrito, irmão, versículo 7, outro evangelho que na verdade nem é evangelho, porque no evangelho de Jesus você não precisa colocar nada para que você chegue a Ele. Não existem barreiras, não existem empecilhos, não existem manejos religiosos que vão te aproximar mais de Deus. Ele selou tudo na cruz, e você começa a crer nele por fé, e por fé
Ele te adota como filho, porque no capítulo 5 diz que nós, quando cremos por fé, recebemos um Espírito que entra dentro de nós, e de dentro de nós clama: Abba, Pai. Porque o Espírito Santo existe para testificar dentro de você que você é filho de Deus. Por isso não existem manejos, por isso não existem receitas, não existem estratégias. Irmão, a gente jejua porque a gente quer ter nosso pensamento mais focado em Deus, mas o jejum não vai tornar você mais espiritual do que ninguém. Aliás, quanto mais espiritual você tenta parecer, provavelmente menos você conhece a Deus. Quanto mais capas religiosas você coloca, mais muros você está colocando entre você e Deus. Eu creio completamente no jejum, irmãos. Creio muito. Creio no jejum muito assim, convictamente. Mas eu não acredito que o jejum é quem manifesta a graça na minha vida. A graça já foi manifestada. Vamos continuar. E Paulo está tão indignado, irmão, que ele começa a contar uma história. Ele fala assim: primeira coisa, eu não estou tentando agradar homens. Depois, eu não recebi nada de homem, mas recebi tudo de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que durante a caminhada dele, ele se converteu, e nos 3 primeiros anos, ele não foi lá fazer discipulado com os apóstolos, irmão. Eu queria dizer que ele foi, mas não foi. Nos 3 primeiros anos de Paulo, ele diz que o encontro de Cristo com ele foi tão poderoso, que você pode ler no capítulo 1, que nos 3 primeiros anos, ele foi para a região da Síria, e depois voltou para Damasco, e por lá ficou, e lá ele recebeu revelação direta do Espírito Santo. Você sabia que os apóstolos, eles eram, não só pelo poder que eles manifestavam, mas eles eram respeitados na igreja por um principal motivo? Sabe qual é esse principal motivo? Porque eles, primeiro, foram escolhidos por Jesus. Segundo, porque eles guardavam a essência daquilo que Jesus viveu e ensinou. Você pode abrir a introdução aí do livro dos Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, sim, certo? Você pode abrir a introdução aí no versículo 1, ele vai dizer assim: então, querido Teófilo, vou continuar dizendo, com a minha linguagem, vou continuar dizendo para você aqui, tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. O livro, os apóstolos, eles existiam para continuar propagando a verdadeira essência daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, e continuar com os ensinos e a verdade de Jesus sendo espalhado por todas as nações, porque esse é o mandato. Mateus capítulo 28, verso 19: vão e façam discípulos de todas as nações, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem-os a guardar e observar todas as coisas que eu tenho mandado, e eu vou estar convosco. Essa é a melhor parte, irmão. Ensinar Jesus é muito legal, mas ensinar sobre Jesus sem a presença de Jesus não vale nada. O grande segredo dos apóstolos não era ensinar sobre Jesus, mas era ensinar sobre Jesus com a presença de Jesus. Porque Jesus, ele nasceu para estar presente no meio da igreja. A igreja não é um museu que remete aos feitos de Deus no passado. A igreja são as mãos de Deus que realizam os feitos de Deus no presente e profetizam os feitos de Deus no futuro. Isso é a igreja. A igreja é a manifestação de Deus nos dias de hoje. A igreja é a presença do Espírito Santo sendo liberada sobre a terra. A igreja é quem promove o encontro hoje do pecador com o seu Cristo. Isso é a igreja, irmãos. Isso é a igreja. Porque ela sabe que Ele está conosco. Jesus está aqui agora.
Jesus está aqui e Ele está incomodando o seu coração, Ele está te remexendo, Ele está te tirando da cadeira para dizer: ei, você vai perceber que eu estou aqui, ou vai retornar aos, como é que é o nome do negócio que você fala que é retrógrado? Você vai voltar para a lei. Sabe por quê, irmão? Quando a gente não avança no Espírito, a gente volta para a lei. Pastor, o que é avançar no Espírito? É sair fazendo as coisas doidas aí? É rebolar? É falar em língua? Não, irmão. Avançar no Espírito é decidir conhecer o Espírito que habita dentro de você. O que vai acontecer depois disso, irmão? Aí é você e Ele. Aí é você e Ele. Mas o chamado de Paulo é: parem de tentar fazer a lei ser aquilo que ela não é. Ele diz que a lei não consegue trazer vida, irmãos. Ele diz que a lei é boa, porque a lei representa o caráter e a vontade de Deus. Mas a lei, ela não tem o poder para manifestar o poder e o caráter de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo é capaz. Ele vai dizer: andem pelo Espírito e tenham certeza de uma coisa: nunca mais satisfarão os desejos da carne. Está escrito, capítulo 5, eu não lembro agora o versículo, eu gravei alguns, mas não gravei todos. Paulo está indignado, porque assim como na igreja de Apocalipse, a igreja aos Gálatas tinha perdido o primeiro amor, e por isso estava retornando para os fundamentos da lei. Paulo vai até Jerusalém depois de 3 anos, e lá ele conversa com Pedro, e ele fica lá no máximo 15 dias, ele faz questão de mencionar isso. E ele se encontra com Tiago, mas nem conversa muito, ele só se encontra. E como eu disse, ele não era conhecido das igrejas da Judéia. A igreja simplesmente o conhecia como o ex-perseguidor, que agora era motivo da igreja glorificar a Deus por causa da vida dele. Depois de 14 anos ele volta, depois de 14 anos, ficou 15 dias lá, depois de 3 anos. Depois de 14, ele volta lá de novo. Tudo isso está no capítulo 5, irmãos. Hoje, dessa vez, não tem nenhum comentário bíblico, tem nada, só tem a Bíblia aqui hoje. Só tem Gálatas hoje. Eu amo comentário bíblico, irmão, eu uso toda hora. Mas hoje é só Gálatas lida 500 vezes. Se você ler, eu nem precisava pregar isso. Se você prestar atenção, estudar Gálatas e você ficar lendo, o Espírito Santo vai te pegar, mano, com certeza. É impossível não ser pego lendo Gálatas. E aí, 14 anos depois, ele volta para o concílio de Jerusalém. E o concílio de Jerusalém estava debatendo isso. E aí, vamos ou não vamos obrigar os gentios a viver o judaísmo antes de entrar para o cristianismo? E aí Paulo, ele se levanta revoltado e fala assim: a gente não é nem maluco de fazer isso. E qual era o álibi de Paulo? Atos 10. Porque Pedro, que representava a igreja de Jerusalém fortemente, porque ele era o levantado de Deus para os judeus, diz assim: é verdade, eu tenho pregado para gentios, e o Espírito Santo não está nem aí se eles viraram judeus ou se eles continuam sendo gentios. O Espírito Santo está querendo vir, porque a promessa feita para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, foi feita antes da lei de Moisés. Isso é que Paulo fala, que eu fico escandalizado, irmãos. Deus prometeu a Abraão, em Gênesis 12, algo prometido antes daquilo que foi prometido a Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos, irmão. Deus chama Abraão e fala assim: ei, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar para onde você está aí, e eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e se prepare, porque através de você serão benditas todas as famílias da terra. Ele não diz todas as famílias da Judéia, ele não diz o meu povinho separado, exclusivo, ele diz todas as famílias da terra. Por isso Jesus no Novo Testamento se vira para aqueles mestres da lei que estão arrogando serem filhos de Abraão e diz: eis, para palhaçada, eu posso transformar essas pedras aqui em filho de Abraão.
E em Gálatas, Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão, não porque nós retornamos aos costumes da lei de Moisés, mas porque nós vivemos o que Abraão viveu, recebeu uma promessa de Deus e apenas creu. Sabe o que isso está dizendo? Paulo que fala, pode ler Gálatas, depois você briga comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: o pacto da fé foi feito muito antes da lei. Não sei se você entendeu, mas eu entendi. A aliança de Deus com o homem, que Deus receberia o homem, estabeleceria o homem com o seu espírito, pela fé e não por obras, foi estabelecido muito antes dos rudimentos, lembrei a palavra, dos rudimentos da lei. Deus já está dizendo: ei, o que me interessa mesmo são pessoas que recebem de mim uma verdadeira promessa, confiam na minha promessa, confiam na minha palavra e vivem por fé. Irmãos, Paulo vai dizer: esses são os verdadeiros filhos de Abraão, esses são os verdadeiros descendentes que vão receber o Espírito de Deus. Esses são aqueles que não mais terão suas leis, como predisse o profeta, escritas em tábuas de pedra, mas conhecerão a lei de Deus em seu próprio coração. Isso é uma notícia drástica para a gente. Vamos chorar agora por isso, porque tem um problema aí. Quem tem filho aqui novo? Sim, bem novinho. Beleza, alguns. Você tem filho novo, né, cara? Tá demais, cara. Filho novinho também, pode baixar a mão. Filho novinho, é o seguinte: como é que funciona? Pode ou não pode? Nem fala assim para filho novo. Quando não fala assim é porque está deixando ainda. Mas daqui a pouco, não pode, não faz, não funciona, não, sai daí, sai daí, tapa. Não é verdade, irmão? E filho já adulto, fala: filho, por que você fez isso? Verdade ou mentira, gente? Com o filho velho, gente, a gente sempre fala assim: por que você está fazendo isso, cara? Sabe por quê, irmão? A gente tem um pressuposto com o filho mais velho: você é maduro, com você eu posso conversar e discutir o que está acontecendo. Agora o filho bebezinho, irmão, não tem jeito, tem não. Paulo está acabando com a nossa farra, irmãos. Paulo está destruindo nosso castelo, está pisando no castelo da gente, dizendo assim: ei, vocês estão loucos se vocês querem viver com leis escritas na tábua de pedra. O Espírito Santo vai começar a conversar com você dentro da sua consciência. Mas pastor, eu estava doido para te perguntar se pode ou não pode fazer aquilo assim. Irmão, se o pastor é bom, eu aprendi isso essa semana, então de repente eu era ruim também. Mas se o pastor é bom mesmo, mineiro, se o pastor, ele entendeu a palavra de Deus, ele não vai dizer assim: pode fazer ou não pode fazer, deve fazer ou não deve fazer, ele vai falar assim: amigo, tu tem um Espírito Santo dentro de você, por que você está perguntando para mim? Sabe o que significa isso, irmão? Maturidade. Mas não tem jeito, né? Para ouvir o Espírito Santo tem que desejá-lo, tem que conhecê-lo, tem que se relacionar com Ele. Porque Deus não suporta mais mediadores entre Ele e os homens. Deus mandou Jesus para que Jesus fosse o único mediador. E o mediador é representado na sua vida pela presença do Espírito da verdade. Olha que legal, você tem dentro de você um Espírito da verdade. Ao ponto que Paulo vai falar que ninguém deve ser condenado por aquilo que ele mesmo aprova. Não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas ele está dizendo assim: cara, se você aprova essa atitude, por que você vai ficar se sentindo culpado por ela? Aí você fala: pastor, agora eu vou deitar e rolar, vou tomar todas as cachaças que eu queria, vou para aquele lugar, não é não? Pastor, cara, é agora, eu aprovo tudo, está liberado. Só que, ao mesmo tempo que Paulo diz que a lei não traz vida, ele diz que a lei traz a verdade. Que a lei traz realmente aquilo que está no caráter de Deus.
E se o Espírito que está dentro de você é o Espírito da verdade, irmãos, você vai entender o que Paulo diz no capítulo 5, onde ele fala: ei, para com a palhaçada, eu já estou crucificado com Cristo, e já não se trata mais do que eu quero liberar ou deixar de liberar, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Eu queria liberar, porque os meus desejos da carne estão brigando, porque Paulo começa até o capítulo 5, fazendo um paradoxo, uma guerra entre lei e a vida no Espírito, ou chame você de graça. Mas a partir do capítulo 5, ele bota a gente em maus lençóis, porque ele começa a fazer um paradoxo entre graça, ou leia-se, vida no Espírito, e versus obras da carne. Eu quero ler as obras da carne para você. Versículo 19, capítulo 5. Por isso, vivam pelo Espírito. Eu falei 19, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes, irmão, tem um monte de coisa aí. Pensa assim, coisas semelhantes, tudo de ruim, em outras palavras, e tudo de ruim. Cadê agora? Estava pensando aqui, porque agora ninguém é condenado naquilo que é a prova. Estava pensando que eu ia para orgia hoje ainda, ou para embriaguez amanhã, ou mais tarde. Aí fala assim: ó, tem um problema, o Espírito Santo não vai concordar com embriaguez. O Espírito Santo não vai concordar com facções, panelinha na igreja, essas coisas assim, demoníacas. O Espírito Santo não vai concordar com dissensão, imoralidade sexual. Ó, rapaz, o Espírito Santo não costuma concordar não, porque são obras da carne. Aí você fala: o que eu faço então, pastor? Rapaz, Jesus está te chamando para ser maduro. Jesus está te chamando para viver na dimensão do Espírito e na presença dEle. E Ele vai dizer 2 versículos depois, dizendo assim: agora eu tenho que contar uma coisa para você. O que foi, Paulo? Existe uma consequência natural de viver no Espírito. Qual que é? Ele diz assim, ó, o fruto, né? O fruto é uma consequência natural daquilo que você é. E ele vai dizer assim, ó, porque o fruto do Espírito, na verdade, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão, e a pior de todas, domínio próprio, desgramado. Porque tinha que ter domínio próprio ali, né, irmãos? Eu podia ficar ansioso ali, em paz, sem preocupação, que a ansiedade está me assassinando aos poucos. Mas aí fala, domínio próprio. Por que terminar com o domínio próprio? Tinha que acabar ali. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente anda pelo Espírito, não vai satisfazer o desejo da carne, não. Muitas vezes a gente está derrotado no pecado ali, é porque a gente está tentando andar na lei mesmo. Discipulador bom, e aí, irmão, não condeno ninguém não, porque eu também sou ruim nesse ponto, estou melhorando. Discipulador bom não é aquele que acusa passado não, é aquele que libera destino. Discipulador bom anda no Espírito, e quando o cara vem contar um pecado, o discipulador bom, ao invés dele falar assim, viu cara, você errou, eu estou decepcionado, você fracassou, o discipulador vai falar assim, ei cara, você não sabe, eu estava pensando em dizer que você é ruim, mas Deus está me dizendo que você é algo incrível nas mãos dele. Deus está me dizendo que Ele ama você, e você se vê derrotado, mas Deus te vê vencendo esse pecado aí. Você libera um destino, irmão, você começa a liberar. De repente, aquele cara que a identidade dele era o pecado dele, começa a ser chaveado para uma vida no Espírito. E a identidade dele começa a ser aquilo que o Espírito Santo testifica nele, dizendo, Abba, Pai. É doideira, não é, irmãos? Por isso que Paulo está tão irritado. Porque se a gente dá mole, a lei entra e a gente já era. A gente começa a se matar aqui na igreja. Aquela hora que você não sabe nem mais o que dizer, sim, acabou.
Capítulo 5 foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, a liberdade para eu dançar na igreja. Pule, dance, bata palma, porque na minha igreja antiga eu não podia bater. Irmão, isso é 1%, isso é 0,01% da liberdade que Cristo preparou para a gente. Que a liberdade que Cristo realmente preparou para a gente é conhecer o que realmente é uma vida no Espírito Santo. Tire o Espírito Santo da igreja e você pode parar de chamá-la de igreja, porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Eu queria desafiar você hoje. De repente, aí no seu lugar mesmo, feche seus olhos. Queria desafiar você hoje. De repente você está falando: pastor, essa mensagem me tocou, fez sentido para mim, eu entendi o que Deus deseja para a minha vida, mas eu nem sei como começar. Como é que eu conheço o Espírito de Deus? Existe um começo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, a Bíblia diz que a gente passa da morte para a vida. Paulo vai dizer no capítulo 5 que a gente não é mais escravo, mas somos filhos de Deus. Tem até uma música que diz isso, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É linda. E a Bíblia diz que todos aqueles que receberem a Cristo receberão o direito de serem chamados filhos de Deus. Receberão o Espírito de adoção, que de dentro de você vai conversar com Deus e vai clamar: Abba. Abba é a expressão que o bebezinho pequenininho e inseguro grita ou clama para chamar o papai. Abba. E insistentemente dizendo Abba, até que o pai vai lá e pega ele nos seus braços, sabe? E hoje Deus quer receber você nos braços dele. Ele quer dar a você o Espírito Santo dele. E se você hoje quer entregar a sua vida a Deus de verdade, não para entrar na religião Batista Atitude, mas para entrar no reino do Filho do amor de Deus, no reino de Deus, para que você possa receber a sua nova identidade em Cristo, você precisa simplesmente crer em Jesus, crer que Ele é suficiente, crer que nenhuma religião vai conseguir realmente te levar a Deus, mas uma pessoa pode, é Jesus. Se você quer fazer isso hoje, eu queria desafiar você a fazer uma oração junto comigo aí, entregando a sua vida a Jesus. É muito simples, e a oração em si não pode fazer nada por você, mas a profundidade de verdade no teu coração, enquanto você repete essas palavras, vai fazer tudo na sua vida. Se você fizer de todo o coração essa oração, aí realmente você vai ser selado com o Espírito Santo, e Ele vai mudar a sua vida, vai mudar o seu coração, vai fazer coisas extraordinárias. Então, de olhos fechados agora, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Se você deseja receber Jesus e o Espírito Santo sobre a sua vida hoje, diga assim: Jesus, eu reconheço a tua obra de salvação na minha vida. Eu reconheço a tua obra de santificação na minha vida. Eu reconheço o seu amor pela minha vida, e eu recebo agora o seu amor e o seu Espírito Santo sobre mim. Eu sinto muitas pessoas agora recebendo uma paz que não tinham ainda. Agora sim. Eu continuo orando. Eu faço isso agora, em nome de Jesus. Amém.